Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt e hoje provavelmente para uma das mais especiais entrevistas de sempre. Se recordam, há cerca de um ano fiz um vídeo acerca de António Lobo da Costa, a maravilha portuguesa. Na altura decidi não entrevistar o Lobo da Costa porque pensei que já estaria com uma idade avançada, só que o Lobo da Costa não é apenas rijo em ringue, é também na vida e está aqui aos 96 anos, está connosco para nos esclarecer aqui algumas coisas, para nos falar um bocadinho da sua carreira. António, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Olha, só dizer-lhe antes de começarmos que nós devemos estar aqui a bater algum recorde mundial. Que eu não sei. Eu não sei se algum lutador no mundo alguma vez concedeu uma entrevista com 96 anos. Ainda tenho que investigar isso. Também digo. É verdade. Também digo, sim senhor. Sim senhor. Olha, então diga-me lá, António, você nasceu no Fundão, não é? Sim senhor. E veio para Lisboa aos 17 anos. É verdade? Não foi aos 17, foi aos 10 anos. Foi logo aos 10. Foi aos 10 anos. A informação que eu tinha era aos 17. A mãe ficou viúva, aos 3 meses tinha eu 3 meses. Certo. E ela ficou viúva e ficou como o que é que vou fazer, o que é que devia fazer. Claro. Então agarrou, foi para Lisboa. Para nos sustentar lá no Fundão. Claro. Portanto, foi aos 9 anos, 10 anos que eu saí do Fundão Foi muito novo. Para Lisboa. Para Lisboa. Olha, então e quando é que começa o interesse pela luta livre? Precisamente aí. Quando veio? Eu fui viver ali perto do Parque Meyer e comecei a ir ao Parque Meyer, comecei a gostar de ver um certo número de coisas que se passava lá e era a minha vida, era Parque Meyer, casa do Parque Meyer, e dou-me com o Filipe Rebordão, que é da minha terra também, como a Amália também. A Amália parece-me que não é, toda a família é do Fundão menos ela. Mas ele era o irmão da Amália, é isso? Ele era o irmão da Amália, exatamente. Muito bem. Era boxer, treinava boxe no Parque Meyer e a gente chegou à fala, tu és da minha terra, dá para o pé de mim, vais treinar boxe. E fui para o Casa Blanca, atrás do Teatro Maria Vitória havia o Casa Blanca e aí é que a gente treinava. E eu lá andei até que começaram a aparecer mais lutadores, boxeiros. Eu comecei a me inclinar um bocadinho para a luta, porque tinha muita habilidade, além da habilidade, tinha genica, tinha força e tinha uma coisa comigo, é que eu gostava muito de ver luta. E então comecei a treinar a luta, disse-lhe a ele, eu vou largar o boxe e vou começar a treinar a luta. E assim foi. Eu, à medida que vinham lutadores de Espanha, daqui e dali para o Parque Meia fazer luta, dava-me com eles, aprendi muito com eles, e foi assim que aos poucos que eu comecei. Foi começando. Olha, então e diga-me o seguinte, quando o António me estava a falar dessa vida muito de casa, Parque Meyer, casa, já era para ver luta. Já era para ver luta, não, porque não tinha dado sequer para isso, não é? À medida que o tempo foi correndo, aí comecei depois a entrar na luta, como é dizer, a valer, vá. Isso. De maneira que lá ia, cumpria a minha missão, aquilo que eles me ensinavam, aquilo que eu via, que eu tinha muita vontade de aprender, tinha muita genica e por isso
fazia diferente dos outros, não sei o que é que eu tinha. Uma coisa é certa, é que onde eu ia, o público ou em pé, ou nos ombros, ou vinha de qualquer maneira, eu tinha que vir. É verdade. Parado com aquela gente. Olha, Mas isso então, eu tenho provas, eu tenho acredito em tenho provas disso. Olha, aqui ao meu lado é apenas o senhor não ver. Sim, Logo mostra-me lá. aqui, olha aí tu. Para Se poder meter mais mostrar. aqui em frente, consegue-se ver. Mais longe? Olha, mais para a sua direita. Ora, Para a aí está. direita. Se for um bocadinho mais para trás, e consegue-se ver. Olha aí está. Ora aí está, isso mesmo. Isso É, é um jornal da época? isto é o Correio da Manhã. Muito bem. É o Correio da Manhã, isso. Muito Primeira bem. página, segunda página, veio o jornal do Correio da Manhã, cheio disto. Isso é uma relíquia. O Com que tem na mão é uma relíquia. mas é uma relíquia, mas de qualquer das maneiras, com essas mudanças de governo e de Angolas e a entrega de Angola, pois espalhou-se muita coisa. Acredito, sim. Perdeu-se muita coisa. Não é? Perdeu-se muita coisa. Perdeu-se Não é? muita coisa. Ficou lá ao abandono. Claro, Ficou a minha vida ao abandono. claro. Depois vim para cá e vim-me aflito com a idade que tinha, com a mulher e 4 filhos. Em 75, não é? Em 75. Exatamente. Quando Aí vim-me aflito. acredito, sim. Mas com a força de vontade que eu tinha, andei para a frente. Não duvido, não duvido. E cá estou. Não duvido. Olha, vamos voltar aqui que o António estava a falar. Exatamente. Vamos voltar ao seu primeiro combate. O seu primeiro combate foi no São Paulo. Ainda se recorda? Foi no São Paulo. Eu fiz ali no São Paulo, fiz aí uns 2 ou 3 combates ou mais. E no primeiro saiu em ombros. No primeiro a coisa estava de tal maneira que o público saiu do recinto onde eu estava, onde a gente estava a fazer a luta. Isto até tem piada. O público não gostava dos lutadores que estavam a fazer a luta. Porque não sei. Então começaram a sair e a assobiar. Entretanto, aquilo acaba o combate e a seguir entrei eu com outro lutador qualquer. E meu amigo, assim que eu comecei, via-se a malta, voltaram outra vez para o recinto e aquilo foi o fim do mundo ali dentro daquele estádio, não, daquele recinto onde eles fizeram a luta. O primeiro combate foi aí. E não foi o único. E foi desta maneira. E não foi o único. Eu sei de um também no Parque das Camélias, onde você também foi levado pela multidão. Tenho razão ou não? Está aí também. Está aí qualquer jornal. Sim, foi. Isso foi com um lutador alemão. Max Degol. Exatamente. Fiz um combate de tal maneira com ele que os jornais do outro dia chamavam-lhe um monumento. Ele era extraordinário, um lutador fora de série. Eu era aquilo que era, mas também, vendo bem as coisas, também não ficava muito atrás dele. Sim. De maneira que os dois, a lutar um com o outro, fizemos um espetáculo, mas um senhor espetáculo. Olha, António, diga-me o seguinte, em termos das suas características, porque havia quem lhe chamasse o estilista. Chamaram-me estilista, a Maravilha Portuguesa. A Maravilha Portuguesa também. Isso. Era o cognome, era esse. Mas normalmente, para lhe dizerem, para o chamarem de estilista, é porque o António devia ser muito técnico. Com certeza. Com certeza. Era fora dos outros. Outros não faziam, não sabiam ou não queriam.
E eu ia, fazia porque sabia e tinha mais unidade fora de série. Não é estar-me a gabar, mas Sim. era mesmo assim. Eu tinha muita habilidade e tinha muita agilidade, tinha sei lá o quê, força, tinha as coisas que eram precisas para a luta. Um lutador, sem dúvida. De maneira que o que é que dava? O que é que dava era que fazia aqueles golpes e mais golpes e as pessoas ficavam maravilhadas com aquilo que eu fazia. Eu até hoje não vi ainda lutador nenhum fazer o golpe que eu fazia, que me deu muita fama, foi o golpe de tesoura. Sim. Nunca vi até hoje. Tenho visto Exatamente. muitos lutadores, contratei em Angola muitos lutadores, muitos mesmo, porque eu fazia todos os anos o cinturão de Luanda, desde que lá estive até me vir embora. E todos os anos eu fazia, mandava vir 8, 10 lutadores e lá fazíamos um campeonato. E internacionais, não é? E vinham de fora. Todos eles internacionais. Sim. De maneira que lá vinha um ou outro português que estava em condições de ir agora fazer a luta, fazer o torneio, lá ia um de cada vez. Vem lá o José Luís, tenho aqui também outra. Onde é que está aí? Pois. Mas, portanto, olha, então e fala-me lá. Levei lá a Taborda, levei lá o Taborda, levei lá o Taborda. Taborda, jogou comigo, levou o José Luís, veio o Carlos Rocha, veio, sei lá, uma série de lutadores estrangeiros, então era todos os anos, levava 7, 8, 9. Esses três portugueses que me falou, se calhar foram os três maiores de sempre, o Tarzan Taborda, o Zé Luís e o Carlos Rocha, eram grandes nomes, já da geração a seguir à sua, não é? Exatamente. Mas que ainda lutei com o Taborda, não com o Carlos Rocha nem com o Zé Luís, mas com o Taborda eu lutei. Ainda chegou a lutar? Ainda cheguei a lutar com ele. Depois foi o último combate que eu fiz, foi com o Taborda. Foi com o Tarzan, eu isso não sabia, o seu último combate é com o Tarzan Taborda. O Tarzan Taborda em Luanda. E que recordações é que tem? Que recordações é que tem desse combate? Como é que foi combater com o Tarzan? Olha, a recordação que tenho é que foi contratado pelo Carlos Cibrão, que era o empresário na altura, e eu também fazia parte. De maneira que foi contratado pelo Carlos Cibrão, apareceu em Luanda e está visto, era a única pessoa, o único lutador que lá estava, era eu. De maneira que foi com ele que eu tive que lutar. E lutei muito bem. Lá está, também tenho aqui fotografias. O estádio dos Coqueiros cheio. Pois, e a fazer uma luta com ele também, embora ele fosse um bocadinho mole, era mais pesado tinha mais força e mais pesado do que eu, não é? Mas descuidou-se, levou um golpe com o antebraço e pronto, caiu. E o António ganhou o combate. E foi parar ao hospital. Foi o que aconteceu. Mas essas coisas aí, nem queria falar nisso, porque ele não está cá, já Deus o levou, e não queria falar nisso, para que ele não está aqui presente para se defender. Para se defender, sim. Percebo o que está a dizer. De maneira que era por isso mesmo é que eu não queria falar nisso. Muito bem, muito bem. Olha, se puder tirar, tire. Não é preciso. Fale-me lá dos cartazes de apoio, porque eu vi muitas fotografias dos seus combates e o que me fez, quase achei realmente grandioso, em tempos de ditadura em Portugal, e as pessoas com cartazes. Com certeza, para a luta ia ao Parque das Camélias e ao Palácio de Cristal,
Parque Maior nunca foram. Muito Parque Maior nunca foram. Nunca apareceu nenhum cartaz. Eu também pouco lutei no Parque Maior. Pouco. Muito bem, muito Era bem. mais fora do que dentro. Muito bem. De maneira que, já viste, ali não apareceu, porque só eles o sabiam. Sim. Não sei o que é que se passava, mas não era que eu portasse mal ou que eu não soubesse o que estava a fazer. Claro. Eu, da mesma maneira que sabia nos outros lados. Claro. Foi diferente. E, Sim. portanto, ali nunca aconteceu isto. Agora, Coimbra, Porto, Luanda, Joanesburgo, Lourenço Marques, toda essa isso, onde quer que eu fosse, não sei o que é que havia, no final do coisa, lá me iam buscar, lá me levavam para a cabine, e foi assim. Mas isso eu tenho para mostrar. Não, eu vi algumas coisas. Eu antes de vir para a entrevista, aliás, no vídeo que fiz sobre si há cerca de um ano, eu vi muita coisa, de jornais, da época, vi muitos artigos realmente sobre isso. Olha, e quando foi campeão, porque foi campeão regional em 1950. Em boxe. E aí foi em boxe. Em boxe, foi em boxe. Eu não sabia. Foi em boxe. Muito bem, aí foi em boxe, muito bem. Em boxe é que eu fui campeão regional pelo Desportivo da Moraria. Muito bem. Foi. Mas, então continuou no boxe, mas então continuou, portanto, fazia as duas coisas, é isso? Quer dizer, não, primeiro comecei com o boxe, foi o namoro que levou para ele. Só depois, muito bem. Só depois é que os treinos tinha de boxe. Também havia treinos de luta. E eu comecei bem a inclinar para a luta. Larguei o boxe, meti-me na luta só. Foi assim. Olha, eu vou-lhe ler aqui alguns nomes de adversários, penso eu que tenham sido todos seus adversários. Veja lá o que é que cada um destes lhe diz. O Mateus Valente, recorda-se? Sim, senhor, sim. E então, era grandes combates contra ele? Como? Os combates contra o Mateus Valente, chegou a combater contra ele? Cheguei a combater, mas não se comparava nada com os combates que eu fazia, por exemplo, com o Cruz Passos. Sim, esse era o principal. Havia ali falta de qualquer coisa. Não era a minha parte, a parte dele. Claro. Mas passou. Sim. Passou como passaram muitos, não é? Claro. Olha, e o Tony de Figueiredo? Figueiredo foi outro também, outro bom bateu. Certo, sim, também. Senhor. E o Ruivo? O Ruivo, outro, como ele, sim senhor. O Ruivo, embora tivesse um físico fora de série, digamos, uma apresentação boa, não era muito sabedor de golpes ou de arte. Não é? Sim, senhor. Olha, e o Barrigana? O Barrigana era peso pesado. O Barrigana lá fazia um combate de vez em quando aparecia um peso pesado vindo de Espanha ou vindo de França, e como ele era um peso pesado, era com eles é que tinha que combater, e não comigo ou com outros. Com ele nunca lutei. Claro. Nunca lutei. Mas era um homem que tinha um cabedal valente, uma força fora de série, e ia bem. Olha, era irmão do Barrigana, que foi jogador foi guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Era do Barrigana. Um grande guarda-redes. Era, o Barrigana foi dos melhores. Eu não Mas sabia. muita gente já se esqueceu desse homem, e foi um grande guarda-redes. Foi, pois. Eu não sabia que havia relação. Não sabia que havia relação. Era do Barrigana do Porto. Muito bem. Muito bem. Foi dos grandes guarda-redes da história do Porto, sem dúvida. Olha, o António estava aí a falar de algo que também me despertou muito a atenção quando investiguei sobre si.
foi o facto de realmente, nos cargos, portanto, haverem muitos atletas internacionais, havia muitos internacionais a vir a Portugal, e o que me faz, quer dizer, não é confusão, mas como é que vinha tanta gente de fora numa altura, como eu estava a dizer, em que havia ditadura, em que havia... Pois. Percebe? Não sei, eu também não compreendo. Eles lá sabiam que eles para entrar um lutador em Portugal, um estrangeiro em Portugal, era uma carga de trabalho que havia, porque tinham que tirar licenças disto e daquilo e daquele outro, e não era com facilidade que eles entravam. Portanto, penso eu que eles, depois de fazerem essas coisas todas, que estivessem à vontade e pudessem fazer aqui o que lhes desse na real gana. Mas claro. Eles é que sabiam, e nunca tive problemas a esse respeito. Para ver, já em Angola aconteceu a mesma coisa. Em Angola fui para lá, estive lá 20 anos, e tinha a minha vida feita. E pronto, acabou, foi muito mal. Para mim foi muito mal. Claro. De maneira que... Diga. Não ia para... não sei o que é que me ia para dizer, mas passou. Olha, então diga-me só o seguinte, o António ainda fez ali umas passagens pelo cinema, também, alguns papéis. Sim, senhor. Em alguns também filmes. fiz. Foi antes de ir para Angola. Foi antes de ir para Angola. Uns foi a Angola, outros foi antes. Foi nos dois, foi tanto em Portugal como em Angola. E gostou dessas experiências? Gostou? Eu não ia fazer nada quase. Ia fazer montes, ia fazer números, não é? Claro. Só numa outra que entrei numa queda sobre um piano e mais umas coisas que nem... Coisas físicas, não é? Coisas que não sei onde é que foi. Sim. Isso foi outro que montei, está aqui a fotografia também. Eu tenho aqui alguns filmes que fez. O Grande Elias, o Capitão Sagarides. Elias foi o primeiro. O Capitão Sagarides foi italiano. Muito bem. O Alberto Sordi. O Alberto Sordi foi a Angola e fez lá umas cenas. E uma cena com o leão que nos virmos ali aflitos com o leão. Quero ouvir essa sua assim pequenina. Foi o artista de circo do Domador de Leões, Ivanov. Falou, anda-me lá ajudar. Certo. Fazer qualquer coisa com o leão lá dentro da grade. Pois, claro. Quando lá cheguei, tinha o cinto já vedado com tubos. Sim. Estas vedações se fazem de tubos. Meter ramagens a tapar. Chega ali com o câmbio e o leão abre-lhe a porta solto e não queira crer. É daquelas histórias que fica gravada. Fica gravada, não é? Que eu naquele sítio não sei onde é que me queria meter, onde é que me podia meter, trabalhava para todo lado e eu não sabia o que é que havia de fazer à minha vida. O leão deu um murro, parecia que estremecia aquilo tudo. Nem queira crer. Não queira crer o que é que aquilo foi. Acredito. Olha, então fale-me lá, porque o António já o tinha referido, até por 2 vezes nesta entrevista. Quando o António vai para Angola, começa logo a ter combates, portanto, já vai aqui com a experiência que teve em Portugal, não é? Sim. E começa logo a ter combates quando chega a Angola? Não, porque eu empreguei-me. Foi a primeira coisa que arranjei, foi emprego. Pronto. Estabeleci ali fiquei à espera de novas novidades. Certo. De maneira que luta não havia, boxe não havia. Houve lá uma sessão de boxe feita por mim, com rapazes treinados até por mim, que eu também aprendi um bocado de boxe, e aquilo que soube também foi para eles.
E pronto, foi. Ora, o senhor perguntou-me. Sim, portanto, se tinha logo começado a fazer combate. Sim. Portanto, aquilo ainda demorou ali 2 anos, 3 anos. Certo. 2, E 3 depois, anos. e depois quando começa por si, portanto, ou trabalhava para algum promotor? Não, comecei para mim. Foi o António mesmo? Fazia, organizava e lutava. Organizava e lutava. Era assim que eu fazia. Mas depois a coisa começou a dar e eu comecei a levar aquilo para mais alto. E na vez de mandar vir para Luanda 1, 2 lutadores para lutar comigo e com o outro que lá estava, não é? Digo assim, não, vai com coisa, vou fazer um torneio. E comecei a fazer o torneio Cinturão de Luanda. Que era nos coqueiros. Era nos coqueiros que eu fazia, exatamente. Fiz nos coqueiros, fiz no Sporting, fiz no circo. Era conforme onde podia fazer. De maneira que comecei a levar aquilo mais alto. Pode-se dizer que o António desenvolveu basicamente o wrestling em Angola. A luta em Angola, não é? A luta foi em Angola mais. Quer dizer, mais aqui ao princípio, antes de ir. E depois em Angola, foi aquele tempo todo. E pode-se dizer que foi o António, basicamente, que desenvolveu o wrestling e a luta em Angola, não é? A luta não havia. Não havia mesmo, não é? Certo? Hoje não há nada lá. Mas Sim, Angola foi e levava gente. Há aqui de pessoal lá que parece impossível. A luta é assim, a luta é assado, mas o público ia. Milhares de pessoas. Milhares e milhares. Certo. O público ia porque é que ia. Porque eu comandava. E comandava, queria aquilo que eu queria, fazia-o. Muito bem. E porquê? Porque às vezes punham-se a fazer palhaçada, por isso é que diziam cá fora que era assim, que era assado. Mas a luta é muito violenta. Claro. A luta é uma coisa que não aconselho a ninguém. Porquê? Claro. Porque faz moça. Sim. Faz moça e de que maneira? Sim. Eu tenho aqui esta mão, tenho aqui os joelhos, tenho esta perna, partidos. E porquê? Porque a luta, se não me metesse na luta, não acontecia isto. Claro. Eu parti esta perna no estádio do Malhangalena, em Lourenço Marques, com um sul-africano. Quer dizer, não foi ele que veio cá agarrado à perna e me partiu a perna. Claro. Isso não acontece. Isso não acontece. Claro. Qualquer lutador que vá fazer um combate de luta não vai agarrado à perna ou ao braço ou ao dedo, seja aquilo que for, e parte. Não parte. Claro. Não vai. Mas que é duro é. Pode acontecer. Pode acontecer como aconteceu a mim. Claro que sim. Aquilo é duro. Aquelas quedas no tapete é muito duro. Costuma-se dizer, António, que 80% ou 90% das pessoas que fazem o primeiro treino de wrestling ou de luta já não voltam a ser tão duro. Das quedas e tudo mais. Quantos é que eu lá tive? Quantos rapazes eu lá tive? A treinar. Claro. Mas quando começava a doer, claro. largava logo. Claro. Olha, e diga-me só o seguinte, quanto tempo é que acaba por demorar a sua carreira em Angola? Acha que em anos consegue-me dizer mais ou menos? Agora eu comecei. Agora vamos lá ver se eu me lembro. Não me lembro. Sei quando da borda. Eu não sei. Porque o António vai em 54, não é? Para Luanda. Pois, vai em 94. Foi em 54. Começou, uns 3 anos depois. Ora, foi a Lourenço Marques. Por 57. Em 97. Acha que lutou 10 anos em Angola? Acha que ainda durou 10 anos? Sim, mais ou menos. Ainda estive. Mas fazia qualquer coisa, mas pouco. Claro, sim.
quando partiu a perna em Lourenço Marques, a partir daí acabou. Ah, muito bem. Porque eu fui lá outra vez, com a perna já curada, não é? Curada, mas quem diz? Mas com a perna no lugar, fui lá outra vez, mas a partir daí, dessa data, desisti. Acabou. Já, viu que já não dava, é isso? Não Viu dava, que, não dava, é que não dava. já Não dava porque havia medo, Claro, claro, doía, claro. havia muita coisa, não é? Que fazia com que, e já não era aquela vontade, aquela genica, aquela coisa que eu tinha para as pessoas ficarem de boca aberta em muitos sítios, muitos golpes que eu fazia. Claro. Em muitos golpes que eu fazia. Mas enfim, é a vida. Vou-lhe fazer uma última questão que tem ainda a ver com a luta em Angola. Pode-se dizer que o António deixou lá um legado porque acabou por fazer combates, acabou por promover combates, portanto, por ser o António a ser o promotor e a trazer lutadores de fora. Portanto, pode-se dizer que se calhar o que hoje existe de luta em Angola é altamente influenciado por aquilo que o António lá deixou. Ah, sim, com certeza. Não é? Não ficou lá nenhum rapaz. Certo. Há anos não gostava lá muito daquilo. Certo. Não gostava muito porque era um bocado duro. Boxe ainda dava, um ou outro ainda aparecia, um ou outro. Tenho aqui até também umas fotografias do rapaz africano. Agora, o resto não. Sim, não eram. Lá ninguém. Sim, e era por isso que trazia muita gente de fora. Era por Agora isso. trazia muita gente. Era o único que fazia. Certo. Era o único que fazia lá a luta. Era eu. Claro. Foi uma pessoa que ficou lá com o nome gravado. Toda a gente me conhecia. Toda a gente me estimava. Claro. Toda a gente, sei lá. Olha, claro. Não posso dizer mais do que. É, sim, mas eu vi até pelos jornais e pelas reportagens que vi, não tenho, Aqui, por exemplo. Não tenho a mínima dúvida disso. Por exemplo, fiz lá uma coisa que não foi feita nunca em Lisboa. Sim. Santo Deus. Foi o combate. Fiz o torneio de Portugal. Não dá. Mas em Angola, não é? Estava a falar não. Lá em Angola. Eu levei a Luanda já no final da minha carreira. Porque aqui em Lisboa toda a gente era o Zé Luís, Isso. era o Tarzan Taborda e o Carlos Rocha. Isso. E cada um dizia que era campeão. Cada um dizia que eu é que sou campeão, porque isto não está regulamentado. Claro. A luta livre não está regulamentada como desporto. Claro. De maneira que cada um pode dizer, cada um pode dizer aquilo que era. Claro. De maneira que eu digo assim, espera aí que eu vou tentar, vou fazer uma tentativa, vou arriscar. Isso. Comecei a pensar, sim senhor, contactei com eles, aceitaram, vamos para Luanda. E fiz lá, entre os três, fiz o campeonato de Portugal. E quem é que ganhou já agora? Quem é que ganhou foi o Carlos Rocha. Foi o Carlos Rocha? Porquê? Porque o Taborda, esse foi para lá com uma vontade de vencer tudo e todos. O Taborda tinha uma figura fora de série. Sim. O Taborda tinha uma força fora de série. Sem dúvida. Mas golpes não sabia nada de nada. E então Carlos Rocha apanha um Carlos Rocha e depois vai ainda vai, que estupidez, ainda vai fazer um combate com o Carlos Rocha, sabendo o que podia ter acontecido, e começou a apertar o Carlos Rocha, fez-lhe uma gravata que o ia matando. Se não fosse ele estar a arbitrar
Certo. esse combate, porque eu tinha responsabilidades. Claro. O Taborda agarrou e faz-lhe o estrangulamento em cima, aperta, começa a apertá-lo, estou a ver que começa o Rocha, começa a chegar para as cordas, agarrar as cordas, e eu tive que agarrar o Taborda e separar. Claro. Mas depois começou o Rocha. Que foi antigo boxer. Sim. E foi um bom boxer. Sim, sem dúvida. Foi um bom boxer. Era duro. Começou a fechar as mãos e era cada cacetada que dava. Arrependeu-se logo. No Taborda, não queira querer, o que é que acontece? O Taborda cai num soco que levou daquela maneira, caiu e ficou. Ficou ali. Nem se levantou mais. Não se levantou mais. Grande história, António. Esta história. Grande história, sem dúvida. Olha, António, deixa-me dizer-lhe que tem uma memória incrível. Está com 96 anos e tem uma memória melhor que a minha. Dou-lhe os meus parabéns, do fundo do coração, dou-lhe os meus parabéns. Com 96 anos, o António não teve uma única falha nesta entrevista. Lembrou-se muitas, e você cortava, mas é palavreado. O palavreado é que já está um bocado fora do sítio. Tem uma memória incrível. Eu quero-lhe agradecer. Não agradeço nada. Quando for preciso de alguma coisa, diga. Que eu vou saber de algumas. Vai. Não tenho a mínima dúvida. Acredito que as pessoas que vão ver esta entrevista vão adorar. Eu não tenho a mínima dúvida do que estou a dizer. Vão adorar as suas histórias. É que o António aqui em 36 minutos contou aqui algumas 10 histórias. Mas há muitas mais. Há muitas histórias. É que eu tive lá carrinhos de choque. Fiz uma pista de... Eu sabia. Fiz uma pista de... como se chama aqueles carrinhos modernos agora? De kart, tinha kart. Karting. Um cartódromo. Fiz um cartódromo. Comprei 10 karts. Aluguei, comecei a alugar. Tive um restaurante chamado Ganso, que eu fui aluno da Casa Pia São os Gansos. Sim, esteve na Casa Pia. E eu pus o nome ao restaurante do Ganso. E depois fiz o Cinturão de Luanda, que isso era todos os anos. Isso tem o nome de empreendedor. O António era um empreendedor. Ia à luta, tinha uma ideia e punha essa ideia a andar. Cá está o tal coisa do... Consegue chegar mais para cima. Ora, aí está. Taborda, Zé Luís e Rocha. Essa é outra relíquia que tem aí. Isso é uma relíquia. Esta aqui ninguém soube que se fez isto em Luanda. Olha, eu não sabia. Aqui em Portugal ninguém soube que se fez isto em Luanda. E fez-se. É verdade. Tem toda a razão. Ainda bem que divulgou essa história. Isto custou umas dezenas largas. Sim, acredito. Custou-me ali umas dezenas largas para o sujeito a perder. Mas aventurei-me, graças a Deus. Correu muito bem. Isso é que interessa. António Lobo da Costa, muito obrigado. Faltou aí uma coisa também. Diga-me então. Diga. Casei-me depois, certo, com uma artista de circo, trapezista, Pilar Lobo da Costa. Só podia. Houve 4 filhos. Sim, isso eu sei. E 3 raparigas. Isso. E cá estamos. É isso. Que grande vida. Já viu? Até a sua esposa era trapezista de circo, que não é normal. O contacto que havia. Ora, nem mais, é isso mesmo. Grande vida que o António tem. Que grande vida que o António tem. Não
96 anos bem cheios de aventuras, que isso são mesmo aventuras. A palavra aventuras pode-se aplicar muito bem aqui. A minha ida para a África também foi uma aventura. É uma aventura. Eu digo, vou. Eu estava para não ir. E eram os outros e eu estava para não ir. Eu digo, vou tentar. Vou tentar, comecei a ver aquilo. Eu gosto disso, vou ficar aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, agradeço-lhe do fundo do coração esta entrevista. Eu ainda vou ver se nós... Não agradeço a nada, eu é que agradeço. Ainda vou ver se batemos aqui algum recorde mundial. Ainda vou investigar isso. Para ver se batemos aqui algum recorde mundial. Não me admirava muito. Mas ainda vou investigar. No Guinness Book, ainda vou investigar se isto não foi um lutador com 96 anos. Eu não sei se alguma vez terá sido entrevistado. E, portanto, eventualmente, podemos ter batido aqui algum recorde mundial. Isso é que era. Ainda vou ver isso. Olha, muito obrigado, António. Nada. Às suas ordens, sempre quando for preciso de alguma coisa. Obrigadíssimo. Qualquer outra coisa. Muito obrigado. Se eu puder ser útil, muito obrigado. E dê um beijinho à sua filha. Olha, a minha filha quer me falar. Facilitou esta entrevista, está bem? Bom, obrigado. Mas não termina a chamada, está bem? Está bem. Olha aí, a minha filha quer falar. Nós falamos já a seguir. Obrigado, sim?